Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu sou o irmão Romário Rodrigues e aqui eu estou com muita alegria mesmo, para continuarmos a falar sobre os dons espirituais. Estamos estudando sobre os dons espirituais e nós já falamos sobre 8 dons espirituais. Hoje vamos falar sobre o último dom dessa série da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo de número 6, e vamos falar sobre o dom de interpretação de línguas. E o dom de interpretação de línguas, ele faz parte daquela categoria de dons que nós conhecemos como os dons espirituais de fala ou de expressão. Como nós já dissemos aqui, esses dons de fala ou expressão apontam para a onipresença de Deus. E esses dons de fala ou elocução ou expressão, eles têm também um caráter revelacional, principalmente a profecia e a interpretação das línguas, porque, como eu disse em encontros anteriores, eu só posso profetizar, eu só posso interpretar as línguas se Deus assim me revelar. Mas por que eles são chamados de dons espirituais de fala ou de elocução? É porque na sua manifestação exige-se fala. Quando alguém profetiza, ele está falando. Quando alguém interpreta as línguas, ele está interpretando para que as pessoas ouçam. Isso é muito importante nós dizermos. E o que é esse dom da interpretação das línguas, dom de interpretação de línguas? Eu quero citar mais uma vez aqui o estudioso Thomas Hover. E ele vai dizer o quê? Ele ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar, olhem só, a interpretação das línguas, segundo esse pastor, e essa definição ela é bíblica, ele diz que é a habilidade de interpretar as línguas para o próprio vernáculo, ou seja, para a língua que a pessoa fala, por exemplo, para a língua portuguesa. Então, segundo ele, o dom de interpretação das línguas é a habilidade de interpretar para a língua do falante uma mensagem que foi emitida, falada por uma outra pessoa que falou através dos dons de línguas. Então, quando é que o dom de interpretação das línguas se manifesta? Obviamente, quando alguém fala em línguas, uma outra pessoa que tem um dom de variedade de línguas interpreta, ou a mesma pessoa. Existem situações onde uma pessoa tem o dom de variedade de línguas e, ao mesmo tempo, tem o dom de interpretação. Então, ela fala em línguas e, ao mesmo tempo, também interpreta aquelas línguas. Então, é muito importante essa definição trazida aqui pelo teólogo Thomas Hover. Muito importante. Bom, então é assim que acontece, é assim que manifesta o dom de interpretação das línguas. É importante dizer que não é dom de tradução das línguas, queridos. Existe uma diferença entre traduzir e interpretar. Traduzir significa dar o significado de palavra por palavra, sílaba por sílaba e assim sucessivamente. Já interpretar não é necessariamente trazer para a nossa língua o significado de palavra por palavra, de verbo por verbo, não. Mas interpretar pode significar, por exemplo, dar o sentido, ou seja, Deus dá uma mensagem através das línguas estranhas espirituais a uma pessoa e o mesmo Deus dá capacidade à mesma pessoa ou à outra para interpretar, para dar o sentido, ou seja, para trazer de uma forma que nós entendemos, de uma forma que nós vamos compreender a mensagem transmitida por Deus. Olha que coisa maravilhosa! Glória a Deus! E é importante dizer que algumas pessoas confundem ou até acham que dom de profecia e dom de interpretação das línguas é a mesma coisa. E não é verdade. São dons distintos. Em muitas situações, eles são parecidos. Porque, por exemplo, Deus pode estar usando o irmão João para falar em línguas uma mensagem profética, uma mensagem de coisas que vai acontecer no futuro. Daí a irmã Maria,
que tem o dom de interpretação das línguas, ela interpreta essa mensagem. Uma vez essa mensagem interpretada, ela na prática se traduz em uma mensagem profética, ou seja, em uma profecia. Mas qual é a diferença ou quais são as diferenças? A diferença é que no dom de profecia não precisa-se de um intérprete, porque a profecia é uma mensagem compreensível, tanto para quem fala como também para quem ouve. Já na interpretação das línguas, exige-se a manifestação simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, dos dois dons. Não é possível interpretar as línguas se não houver quem fale as línguas. E outra diferença também é que a profecia, ela aponta para o futuro, ou seja, são mensagens acerca do futuro que Deus dá. Já na interpretação das línguas é diferente. Deus pode usar alguém em línguas para falar de situações que já aconteceram ou que estão acontecendo e capacitar uma outra pessoa ou a mesma que está falando em línguas para interpretar aquilo que Deus quer trazer sobre coisas passadas ou coisas que estão acontecendo no presente, no cotidiano daquelas pessoas. Então, existe aqui uma diferença, como nós já dissemos, entre traduzir e interpretar. Traduzir é trazer significado de letra por letra, palavra por palavra, sílaba por sílaba e assim sucessivamente. Interpretar não significa traduzir literalmente ao pé da letra, mas dar o sentido. Ou seja, Deus capacita a pessoa que tem esse dom para trazer a sua mensagem de uma forma que nós compreendemos. O próprio Deus na Bíblia Sagrada, ele usa recursos a fim de que nós compreendamos aquilo que ele quer nos passar, aquilo que ele quer nos ensinar. Queridos, veja que coisa maravilhosa. Paulo diz que quem fala em línguas ora para interpretar. Por que isso? Porque quem fala em línguas, ele está edificando a si mesmo. Glória a Deus, maravilha! É um servo, uma serva de Deus que está sendo edificado. Mas se ele ora e o Espírito Santo, na sua soberania, lhe concede o dom de interpretar, ele vai ser edificado ao falar em línguas, mas ele também vai edificar a igreja quando houver uma interpretação daquelas línguas. Olha só que coisa maravilhosa. Então, este é o dom de interpretação das línguas. É quando Deus dá capacidade a um dos seus servos para trazer para a nossa língua falada uma mensagem que foi enviada por Deus em línguas espirituais. Meus queridos e amados irmãos, que coisa maravilhosa. Se você tem o dom de interpretação das línguas ou qualquer um dos outros 8 dons, que nós possamos buscar de Deus a fazermos aquilo que nós dissemos lá na introdução dessa série. Usarmos os dons, em primeiro lugar, para a glória de Deus. Usarmos os dons também para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação coletiva. E devemos também usar os dons no serviço cristão. Queridos, nós somos mordomos. Nós não somos donos dos dons. Eles não são propriedades nossas. Eu não posso fazer com os dons o que eu quero, mas aquilo que Deus quer. Cabe-nos uma reflexão nesta hora. Nós temos feito aquilo que Deus quer ou aquilo que nós queremos no uso dos dons? Será que nós estamos atendendo os desejos, as recomendações de Deus na sua palavra no uso dos dons? Será que nós até estamos manifestando os dons? Porque todos nós temos pelo menos um dom, segundo a Bíblia Sagrada nos diz. Mas será que nós temos usado esse dom? Ou nós temos, entre aspas, enterrado aquilo que Deus nos deu? Ou nós temos sido egoístas de ficarmos apenas para nós aquilo que o Senhor nos confiou? Ou será que nós temos sido canais de bênçãos para as outras vidas, para outras pessoas, para as nossas igrejas, para as outras comunidades, para o dia a dia e assim sucessivamente? Que nós possamos ser canal de bênção através dos dons e através de tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Porque as boas obras, o bom uso dos dons não salva ninguém. Mas uma vez que eu sou salvo, eu quero servir a Deus, eu devo glorificar a Deus, eu devo servir ao meu próximo, eu devo servir ao corpo de Cristo. Queridos e amados irmãos, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. E até o nosso próximo encontro. E nos nossos próximos encontros, nós vamos começar a falar sobre os dons ministeriais. Isto mesmo, terminamos de falar hoje sobre os dons espirituais.
Falamos hoje sobre o dom de interpretação das línguas, um dom de elocução ou fala, dons que apontam para a onipresença de Deus. Mas a partir do nosso próximo encontro, vamos falar sobre os dons ministeriais, sobre o pastor, sobre o apóstolo, sobre o profeta, o evangelista. Vamos falar sobre o mestre e onde fica o presbítero, o bispo, o ancião, o diácono, o cooperador e assim sucessivamente. Eu aguardo você e que Deus abençoe você de forma especial, abençoe a sua família, a sua vida espiritual, sua vida psicológica, emocional, ministerial, em nome de Jesus.